chat. E depois eu faço a chamada e confirmo de novo. Pode colocar, 6º ano da manhã. Isso, obrigado, pessoal. Pode ir colocando. Todo mundo me dando presente aí, ó. Viu? Coisa boa. Ganhei bastante presente aí. Então, vamos lá. Pessoal, peguem a apostila de vocês na página 7, tá? A apostila na página 7. Certo? Ali vocês têm uma fotografia do Coliseu de Roma, que vocês já conhecem, já sabem para que serve, para o que é. E também tem uma fotografia do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, né? Então, vejam que são 2, entre aspas, estádios, né? Ali, o Coliseu também poderia ser, digamos, considerado um estádio, né? Ali diz, quase 2.000 anos após sua construção, o Coliseu encontra-se em ruínas, mas existem projetos de reconstruí-lo. E do lado, o estádio do Maracanã, que diz, construído para a Copa do Mundo de 1950, o Maracanã já foi o maior do mundo, comportando na época cerca de 200.000 pessoas. Vejam bem, um estádio gigantesco. O Maracanã, ele foi também reorganizado, né, novamente. Eles reestruturaram ele tanto por dentro quanto por fora, porque, se não me engano, é para segurança. Eles tiveram que fazer novas entradas por exigência dos bombeiros, né, do Corpo de Bombeiros, porque é muita gente. Então, se caso aconteça algum acidente, tem as saídas, as pessoas conseguem sair, né, sem se pisarem uma nas outras, né? Ali diz assim, o futebol é um esporte coletivo muito apreciado, que requer habilidade e capacidade física. Você acredita que o futebol também pode ser uma forma de distração para a população, como eram as disputas entre gladiadores na Roma Antiga? Vocês acham que o nosso futebol atual, ele pode ser considerado também como as lutas dos gladiadores, que era para divertir a população e a população não pensar em problemas políticos? Vocês mais ou menos. Porque, tipo, pode ser visto dessa forma? Alguém tinha que sair morto antigamente, os gladiadores. Mas não no futebol, né? No futebol não é assim, né? Mas não é comparando a forma como era, gente. É só assim, ó, a maneira, o tipo de distração, digamos assim. Então, essa distração para os romanos de irem no Coliseu, assistirem as lutas dos gladiadores, além deles apostarem, eles também tinham a política do pão, da farinha de trigo que eles recebiam, lembram? Então, é diferente do nosso futebol. Nosso futebol, a gente paga para entrar, as pessoas pagam para entrar um ingresso, né? Vão lá para assistir um jogo. Não existe violência com armas, nem com animais, nem com nada disso. Até pode acontecer de alguns jogadores se machucarem, como é normal, né? Mas não que seja uma coisa proposital. Os jogadores não vão lá para se machucar ou se agredir, né? Muito menos o árbitro, as pessoas que fazem parte da arbitragem do jogo, né? Então, ali diz assim, que semelhanças ou diferenças é possível notar entre os efeitos desses esportes na população? O que vocês acham? Semelhanças. As pessoas vão para o estádio, tanto para o Coliseu quanto para o Maracanã, as pessoas vão, né? Porque vão assistir a um espetáculo. Só que no Coliseu é um espetáculo de luta, né? Já no Maracanã é um espetáculo esportivo de futebol.
Então, vejam que é uma sensível diferença. No Maracanã, as pessoas não têm casa de apostas, as pessoas não vão lá e pagam, digamos, eu vou apostar em tal time para que vai ganhar. Não, né? Até pode haver apostas, mas fora do estádio, dentro do estádio, não. Fala. Tá em qual página? Está na página 7, onde a Tá. gente tem uma fotografia do Coliseu e uma do Maracanã. A gente está Tá. falando sobre comparando os dois, tá? Então, o que acontece? Os escravos também poderiam ter a sua libertação, né? Aqueles escravos que lutavam com os gladiadores poderiam ganhar a sua liberdade. Então, eles eram bem... lutavam para que isso acontecesse, tá? Já no futebol não tem isso, né? Só que são diversões, são dois tipos de diversões em épocas diferentes. Isso que vocês têm que lembrar. O contexto histórico era completamente diferente do nosso, do atual, né? Então, atualmente, as pessoas vão nos estádios para assistir futebol, mas para se divertirem sem, de preferência, violência. Pode ocorrer, lógico, pessoal, vocês sabem, as brigas que agora os clubes estão controlando mais, né, as brigas entre torcidas organizadas e também a depredação, né, que muitas vezes tem gente que vai para estragar alguma coisa no estádio, né, e isso é condenável, né, imagina você ir num lugar desses para destruir o que tem lá. É benéfico para todo mundo, porque quem gosta de futebol está lá porque gosta, né? Porque quer assistir ao espetáculo, tá? E ali na página 7 vocês têm de todos os lados. Daí diz assim: o Coliseu é um anfiteatro, a invenção da arquitetura romana, em que uma área central de apresentação é rodeada por arquibancadas dispostas em camadas. A palavra tem raízes gregas e quer dizer local de onde se pode ver de todos os lados. A origem da palavra Coliseu, então, ela tem raízes gregas e quer dizer local onde se pode ver de todos os lados. Por quê? Porque o espetáculo acontece no meio e as arquibancadas ficam em toda a volta, como num estádio de futebol, né? Os anfiteatros gregos precisavam ser construídos sobre as encostas das montanhas. Lembram que a gente estudou sobre os anfiteatros gregos, que eles ocupavam a parte do relevo das montanhas e faziam o palco lá embaixo. E as arquibancadas ficavam aqui, né? Só que a diferença é o quê? Não estão na volta toda a arquibancada. Já no Coliseu, elas dão toda a volta. O palco fica lá no meio, né? O palco, entre aspas, fica lá no meio, né? E no teatro grego, não, ficava lá embaixo e as arquibancadas aqui, assim, né? Só na volta do palco, não atrás dele, tá? Serviam de suporte para seus assentos. Já os anfiteatros romanos podiam ser erguidos em qualquer terreno, graças ao uso dos arcos, que em fileira sustentam as arquibancadas, que é aqueles arcos que tem no Coliseu. Então, eles servem como suportes para as arquibancadas, os níveis de arquibancada, né? Então, começa, né, até lá embaixo, até embaixo, tá? Que página que a gente tá? A página 7. Página 7. Para entender melhor como funcionava toda essa estrutura, observe ao lado a gravura do Coliseu. Vocês têm ali uma gravura que ela está, bem dizer, cortada, né? Ela foi desenhada cortada, e tem os corredores de acesso para as arquibancadas, que são através desses arcos. Ó, ali as pessoas caminhavam, né? E entravam e se direcionavam aonde iriam sentar. Tá? Onde tinham comprado ingresso. E ali diz arcos.
elementos arquitetônicos construídos para distribuir o peso de cobertura de maneira uniforme. Então, o que acontece com os arcos? Eles são assim. Então, esse peso daqui e esse peso daqui agem um contra o outro e não permite que isso aqui desabe, tá? Então, eles têm as colunas, faz de conta aqui que é os meus braços, ó, e aqui é o arco. Então, esse peso do lado de cá pressiona esse aqui, ó, tá? Então, pressionando, ele fica numa tensão tal que ele impede ele de desabar. O arco, ele fica, os tijolos ficam inteirinhos assim, ó, tá? Diversas pedras em forma de cunha, espécie de corte em triângulo, se encaixam para compor a parte arredondada dos arcos, e assim distribuir o peso entre as paredes laterais. Daí não tem perigo de desabar, tanto que o Coliseu existe até hoje, né? Ele está lá, né? E vejam há quanto tempo, né, ele foi feito. Eu vou mostrar algumas imagens dele para vocês, que eu separei, tá? Daí alguém deixa o microfone aberto que eu vou apresentar, tá? Tá bom. Demora um pouquinho, tá, pessoal? Tá. Me avisa Prof, hoje vai ter desenho? Não sei se vai dar. Deu. Tá apresentando. Já tá aparecendo? Sim. Tá. Para aí, deixa eu só puxar um pouquinho a imagem aqui para. Aqui, peguei. Já vai aparecer para vocês aí. Tá aparecendo? Ainda não, tá tudo branco. Ela tá branca. Deu. Apareceu. Agora deu. Tá. Esse é o Coliseu Romano, tá? Então, aqui são os arcos, ele é todo feito, construído em arcos, né? Ó, vocês podem ver aqui, e que dá acesso para as arquibancadas lá no meio, tá? Aqui é uma vista de fora, a cidade aí de Roma já está escurecendo, né? E tem a iluminação. À noite ele é todo iluminado, né? Então, vocês têm a imagem dele aí, ó. Vou passar mais adiante. Essa parte aqui, gente, é dentro dele. Então, aqui, ó, essa parte, vocês estão vendo a setinha? Onde eu estou mexendo com a seta? Sim ou não? Sim. Tá. Isso aqui, gente, tinha um assoalho, tá? Então, aqui em cima disso aqui era onde eles lutavam. Isso aqui era o subterrâneo, onde ficavam as jaulas dos leões e os gladiadores, tá? Então, isso aqui era como se fosse os bastidores da luta, do que ia acontecer, tá? E as pessoas ficavam observando aí nas arquibancadas, tá? Então, essa aqui é como se eles tivessem tirado aqui o assoalho, porque o assoalho não aguentou, ele é muito antigo, né, e ruiu. E aí, dá para a gente poder observar essa parte, o que tem embaixo dele, tá? Quando a gente visita lá o Coliseu, né? Ó, aqui também eu vou ampliar um pouquinho a imagem, para vocês conseguirem ver melhor. Ó, aqui, essa partezinha aqui, ó, estão vendo que tá fechada, que tem uma cerquinha? Essa parte aqui, ela era toda fechada aqui, ó, tudo isso era fechado, né? Então, tem essa parte que foi construída depois para os turistas poderem vir até aqui e observar como é que era, o que acontecia no subterrâneo do Coliseu, né? O que tinha lá embaixo, quais eram
as salas, enfim, o que que acontecia. Pessoal, se alguém está tentando querer entrar, diga que eu estou apresentando, que daqui a pouco eu permito, tá? Só não vou sair da apresentação agora, tá? Ó, aqui é a imagem onde foi feito, ó, para os turistas verem a parte lá, ó, que está aberta. Então, aqui as pessoas podem chegar aqui e observar, ó, bem pertinho como é que era, porque originalmente ele era todo tapado, né? Então, aqui, ó, vocês veem que algumas coisas já ruíram, ó, que não tem aqui, ó, os arcos aqui, né? Então, por causa dos anos, né, ele foi desmoronando, né? Mas ele tá bem inteiro ainda pela época, tá? Ó, aqui também dá para ver, ó, a partezinha de madeira onde as pessoas vão para observar, tá? Olha aqui os corredores, ó. Aqui os corredores de acesso para as arquibancadas, ó. Então as pessoas entravam e se dirigiam para os corredores. E daí aqui, gente, essas saídas aqui, ó, tinha saídas de emergência. Eles já naquela época eles pensavam em dar alguma aglomeração ou alguma briga e que as pessoas tivessem que evacuar o local. Então, eles também tinham as saídas de emergência. Aqui são os elevadores. Eles reconstruíram eles em madeira, eles eram em madeira, que levava os leões ou também os lutadores para cima, para a arena de cima, ó. Então, aqui era tudo manual, ó. Isso aqui era tocado por escravos, né? Os escravos empurravam uma espécie de manilha aí, né? Que tinha para tocar, subiam as cordas e subia no elevador os animais e os gladiadores, tá? Isso aí foi reconstruído, não que ficou, né, gente? Ele não conseguiu permanecer. Tá? Isso aí ele foi reconstruído. Aqui é um desenho, ó, de mais ou menos para vocês terem mais ou menos, ó, as jaulas dos leões aqui, ó. Estão vendo, ó? Onde eles ficavam, né? Ali, ó, onde ficavam os gladiadores, ó. E aqui a abertura para onde subia o elevador, ó, que levava tanto os animais quanto os gladiadores, ó, lá também, ó. Tá? Então, aqui vocês podem ter nessa animação aí, nesse desenho. Ô, professora, Fala. desculpa interromper, mas o Miguel Medeiros está querendo entrar na sala. E diz para ele que eu já vou colocar ele para a sala, que eu só estou apresentando, eu não tenho culpa se ele chegou atrasado, né? Eu já vou colocar ele para a sala, mas primeiro não vou interromper a minha apresentação, tá? É isso aí, gente, tá? Miguel, tens que chegar na hora, querido, para poder participar de toda a aula, né? Para poder vocês poderem participar da aula toda. Deu para perceber bem, gente, como é que era o funcionamento do Coliseu? Vocês viram? Era um complexo, né, gente? Não era uma coisinha assim de qualquer jeito. Porque os romanos eles eram ótimos arquitetos e engenheiros civis, ótimos, maravilhosos. E eles tinham toda aquela estrutura, porque aquilo movimentava muito dinheiro, né? Porque tinham as apostas, tinham os donos como é que a gente diz, os empresários dos lutadores, né? Então, que conseguiam fazer toda a movimentação para que as pessoas apostassem em seus. Ainda não, vou fazer daqui a pouco, Cássio. Tá? Que movimentasse toda a população para apostar, para eles ganharem dinheiro, obviamente,
e também o público que apostava que podia ganhar algum dinheiro, tá? Virem na página 8. Na página 8, a gente continua com as construções, tá? Só que aqui diz assim, ó, os arcos possibilitam a construção de espaços internos sem colunas de sustentação e com grande área de circulação, diferentemente do que ocorria nos templos da Grécia Antiga, com suas muitas colunas. Nos templos gregos, as colunas eram necessárias porque eles não conheciam o arco. O arco, na construção, quem foi inventar foram os romanos. Então, os gregos não conheciam, eles só utilizavam as colunas. Por isso que os templos deles têm tantas colunas. No dos romanos também tem algumas colunas, mas os romanos utilizam bastante o arco, né? Os gregos não, eles utilizavam quase que praticamente só colunas, tá? A seguir, observe as imagens de dois templos, um romano e um grego. Depois, troque ideias com os colegas e o professor e tente identificar suas semelhanças e diferenças. Ali vocês têm a vista interna do Panteão de Roma. A abóbada, teto, a abóbada é aquela parte arredondada, bem em cima, tá? A abóbada, teto curvilíneo presente no templo é outra grande marca da arquitetura romana. Os romanos também que criaram a abóbada, tá? Que os gregos não conheciam. Foi criação dos romanos. Por isso que eles são considerados ótimos engenheiros civis e arquitetos, porque eles manjavam da construção, né? Eles sabiam das coisas. Do lado vocês têm as ruínas do Partenon em Atenas, com as colunas que a gente pode perceber, ó. Os templos gregos existiam, entre outros motivos, para proteger as esculturas dos deuses da chuva e do sol, tá? Agora aqui, gente, eu vou mostrar as imagens do Panteão para vocês, tá? Vou apresentar de novo. Só um pouquinho. Aí vocês vão poder enxergar. Foi. Apareceu ali a apresentação. Já está aparecendo? Já. Sim. Tá. Só um pouquinho, tá, pessoal? Deixa eu achar as imagens aqui. Já vai abrir. Esse aí é o Panteão, que é a imagem que a gente tem na apostila, só que eu vou ampliar ela um pouquinho mais, ó. E aí vocês podem ver, essa parte arredondada aqui, ó, é a abóboda, tá? Então, o que suporta ela são esses arcos que tem aqui, ó. Aqui tem colunas também, ó, eles também utilizavam colunas, mas eles utilizavam muitos arcos, ó. Toda parte ali tem arco, ó, tá? E aqui em cima, essa partezinha clara que vocês estão vendo é uma abertura que tem no teto para entrar a luz do dia, ó. Então tinha essa aberturinha aqui. Vejam que todo o teto é trabalhado, ó. Tá? Todo ele com textura, ó. Parecem quadrados, né? Todo ele trabalhado, ó. Aqui também tem as janelas, ó. Tá? Aqui as colunas, ó. E aqui onde ficavam as pessoas, ó. Tá? Eu vou passar outra imagem, só um pouquinho. Deixa eu ver onde é que está a outra.
Aí vocês podem ver a luz. Estão vendo a abertura lá em cima, ó? Que dava luminosidade aqui, ó. Ó, onde estão as pessoas, bem no centro da construção, ó. Tá? A luminosidade do Deve ser dia. Então, meio-dia, né, professora? hã? Esse daí deve ser o horário do meio-dia, né? Isso. É durante o dia, porque durante a noite não tinha, né? Daí como ter a luminosidade, mas aqui, durante o dia, aparece bem a luminosidade. Aqui, como tá bem em cima, provavelmente seja perto do meio-dia ou meio-dia, tá? Aqui é ele por fora, ó. Vejam que por fora ele tem as colunas. Então, porque os romanos, muita coisa da arquitetura grega, eles copiaram. Então, as colunas e o frontão triangular aqui, ó, que era característico dos templos gregos, né? E só que aqui, ó, eles têm as colunas na lateral, não é na volta de todo o prédio, mas aqui eles já têm a abóboda, ó, arredondada, e aqui aquela parte da construção que eu mostrei para vocês. Então, aquela abertura é lá em cima, bem no centro, e aqui aquela parte arredondada, ó. Eles também eram politeístas, como os gregos, né? Tanto que eles só trocaram os nomes, né, das divindades, ó. Ali tem as estátuas, ó. Olha ali, ó. Tá? Que dentro dele, né? Então, aqui dá para perceber bem as colunas, ó. Bem, 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 ó. Tá? Aqui uma pequena abóboda, ó. Muito pequena. E aqui aquela grandona que tem a abertura. Tá? Não, é isso aí. Tá? E ali o Partenon de Atenas vocês já conhecem. É aquele templo ali que tem todas aquelas colunas e dentro ficava a deusa Atena. Ela era gigante, imensa, né? Ela era imensa. Por isso que tem o nome da cidade Atenas, aonde fica, que é na Grécia, né? Ou porque a deusa que tinha dentro do Partenon era a Atena. Era gigante, ela era enorme, tá? Ali vocês têm natividades diz, o Império Romano, no seu ápice, abrangeu um grande território, constituindo um dos maiores que o mundo já viu. Durante suas conquistas, absorveu a cultura de diversos povos, como a dos gregos, seu ideal de beleza e a mitologia. Então, os romanos copiaram o ideal de beleza dos gregos e a mitologia, só que com diferenças. Os gregos faziam. Fala. Que Fala, página Pedro. é? Qual a Fala, página? Pedro. 8. Página 8, onde diz atividades. Achasse? Tá, obrigado. Tá. Tá? Sim. Aí diz assim, ó. E a dos etruscos, seu senso prático e a arte direcionada à expressão da realidade. As colunas eram muito usadas pelos gregos, já os arcos vieram da influência etrusca. Os romanos combinaram ambos em sua arquitetura, como podemos observar no Coliseu e na imagem a seguir. Aqui vocês têm arco romano em edificação na cidade de Arles, na França. Ó, ali vocês têm os arcos e as colunas. E as pedras em cunha. Cunha, gente, é quando a gente corta assim, ó, que fica uma ponta, sabe? Daí então a gente pode encaixar aqui, ó, tanto desse lado quanto desse. Ó, fica assim, ó. Isso aqui é uma cunha. Por isso que a gente chama, vocês devem já ter ouvido essa palavra, cunheira da casa. É isso aqui, ó. Vocês já ouviram essa palavra, né? Já ouviram? Sim ou não? Não. Eu nunca. Nunca ouviram a palavra cunheira? Não, prof. Não. Oh, que engraçado! A cunheira é aquela parte onde a casa encontra o telhado, fica assim, ó.
tá? Essa é a chamada cunheira da casa. Ali vocês têm a foto bem direitinho como é que funcionavam os arcos. Não, cunhada não tem nada a ver, Cássio. Cunhada não tem nada a ver com essa história. Cunhada é outra coisa. Virem lá para a página 9. Na página 9, vocês têm, nessa construção, as colunas não tinham o papel de sustentação do edifício, como ocorria na arquitetura grega. Então, o que é importante saber aqui? Que na arquitetura grega, as colunas... Fala. A Nicole tá falando para aceitar ela, que ela não tá conseguindo entrar na aula. Mas ela não tá aparecendo para mim aqui como aceitar. Não apareceu aviso nenhuma vez aqui. Diz para ela tentar de novo, Camille, faz favor. Tá. Que não apareceu aqui para mim ela para aceitar. Sempre vem um avisozinho aqui na tela, daí eu vou aceitando, né? Cada aluno que entra. O dela não apareceu. Falasse, Camille. Ô, prof, não precisa aceitar, porque ela já entrou. Quando ela entra, não precisa mais aceitar. Ela entra a hora que ela quiser. Sim, mas aí eu não... Entende? Não aparece nada aqui para mim. A Camille disse que eu não aceitei, mas ela não apareceu. Mas não precisa aceitar, prof. Então, vamos lá, continuando. Bom, gente, então voltando aqui nessa parte bem importante, tá? Vocês têm que saber que as colunas nos romanos, elas não tinham o objetivo de sustentar a construção. Nos gregos, elas tinham. Então, para os gregos, as colunas sustentavam a construção. Para os romanos, não, eram os arcos. Eles utilizavam também as colunas, mas não com o objetivo principal de sustentar a construção, tá? São consideradas meias colunas em corte de cima para baixo, com a função principal de ornamentar o prédio, ou seja, de deixá-lo mais bonito. As meias colunas, olhem lá na página 8, são aquelas colunas que estão coladas na parede. Estão vendo na fotografia? Que elas não são sozinhas. Aquelas são chamadas meias colunas, porque elas não aparecem inteiras, elas não são tridimensional, né? Então, elas grudam na parede. Então, elas são chamadas meias colunas. Só para enfeite aquilo ali. Ela não sustentava nada, era só para bonito, tá? Que diz para dar uma volta na cidade, infelizmente a gente não pode fazer isso. Faça a sua pesquisa, recorte exemplos de construções. Bom, vamos adiante. Ruínas que contam histórias. Atualmente, o Coliseu se encontra em ruínas. Ao longo de mais de 2.000 anos, foi danificado pela ação climática, terremotos e saques. Porque ele é muito antigo, né, pessoal? Então, ele vai sofrer a ação do vento, da chuva, terremotos. A Itália é sujeita a terremotos, né? Tem locais em que existem vulcões ativos ainda, né? O Vesúvio, por exemplo, em Nápoles, ainda é um vulcão ativo, ele pode entrar em erupção a qualquer momento, né? Na Itália tem esses problemas. A de desenho, não sei se nós vamos ter. Vamos ver se der tempo, tá, gente? Continuando. Já o Panteão de Roma, cuja forma atual remonta ao ano de 120 depois de Cristo, não sofreu tanto essa deterioração. O local que homenageava os diversos deuses dessa antiga civilização e foi transformado em uma igreja católica durante a Idade Média, resiste até os dias atuais. Tá? Então, o Panteão, vejam que o nome muda. Parthenon é grego. Panteão é romano. Cuidem bem para essa diferençazinha, tá, pessoal? Que vocês podem confundir na prova.
grego, panteão romano, tá? Ele muda bem pouquinha coisa, mas a função deles era a mesma, era para ter os deuses, porque eles, tanto os gregos quanto os romanos, acreditavam em mais de um deus. Atualmente ele é uma igreja, ele foi transformado na Idade Média, o Panteão, numa igreja católica, mas ele foi construído com o objetivo de abrigar as estátuas dos deuses, tá? Aí diz assim, ó, não sofreu tanto essa deteriorização. O local que homenageava os diversos deuses foi transformado em uma igreja, tá? Outro sítio arqueológico importante de Roma Antiga, que revela muito de sua arte, é o da cidade de Pompeia. Ela foi soterrada pela lava e pelas cinzas do vulcão Vesúvio. O vulcão Vesúvio é esse que eu falei para vocês, que tem em Nápoles, que ele continua ativo, tá? Entrou em erupção em 79 d.C., surpreendendo seus habitantes. Desde 1748, escavações no local têm levado à descoberta de prédios, pinturas, muitas delas belos afrescos, esculturas, mosaicos e até inscrições que lembram os atuais grafites nos muros dessa antiguíssima cidade. A seguir, aprecie alguma das obras encontradas. Ali no dicionário vocês têm a definição de afresco e de mosaico. Afrescos, pinturas murais em que a tinta diluída em água são aplicadas sobre uma argamassa fresca. Aquela que não dá, se ela seca, se foi, tem que raspar e começar de novo, tá? E mosaicos, imagens compostas por meio de uma técnica que utiliza pequenas peças coloridas, pedras, pedaços de vidros, papéis, né? Eles utilizavam pedras coloridas e muitas vezes também utilizavam vidro colorido, tá? Ali embaixo, no Apreciarte, os rabiscos nos muros da cidade de Pompeia, feitos com carvão ou incisão nas paredes ou muros, contam um pouco da história dos cidadãos romanos do século I d.C. As paredes do fórum, principal área pública da cidade, com prédios administrativos, templos e mercado, era uma espécie de jornal da comunidade. Havia anúncios eleitorais, comerciais e notícias dos próximos eventos. Nessa imagem específica, há 2 gladiadores que estiveram em ação na arena. As inscrições sobre os gladiadores podem ser traduzidas da seguinte forma: Severus liberto, 13 lutas. Então, quando diz liberto, é porque ele foi um escravo e que ele foi libertado. Tá? Então, está escrito Severus, vírgula, liberto, 13 lutas. Albanos, também escravo, ó, liberto de Scaurus, 19 lutas, vencedor. Então, quem venceu a luta aí foi o Scaurus, com 19 lutas. Esses gladiadores libertos, esses escravos libertos, que eles continuavam a lutar, eles tinham como os empresários que pegavam eles e agendavam as lutas, né? Então, como as lutas atuais dos lutadores de luta livre, MMA, todos eles têm um empresário. Eles também tinham esse empresário que negociava a luta, o local onde ela ia acontecer e com quem que eles iam lutar. E aí ele recebia uma porcentagem do dinheiro que era juntado nessa luta, entre as apostas e ingressos, né, que eram pagos. Então, eles recebiam uma parte dessa, uma porcentagem do lucro, digamos assim, do evento, né? E os ex-escravos continuavam como lutadores até quando eles quisessem, tá? Deu para entender, gente? Eu tenho alguma dúvida até agora? Deu para entender? Deu para entender. Agora, sem dúvidas. Tá. Então, assim, ó, importante, vou frisar de novo. As colunas gregas eram utilizadas para sustentação.
Já os romanos utilizavam as meias colunas como decoração e também utilizavam as colunas, mas a sustentação dos romanos eram os arcos, tá? Então tem os arcos romanos, as colunas eram dos gregos, certo? Não confundir a palavrinha Partenon, que é de Atenas, com Panteon, que é de Roma. Os dois tinham a mesma função, abrigar os diversos deuses, tanto o Panteon em Roma quanto o Partenon em Atenas. O Partenon em Atenas tinha a deusa de tamanho gigante, que era Atena, o nome da deusa. Tinha dentro do Partenon, tá? Ela não existe mais atualmente, existe só o templo, né? Ruínas do templo, porque ele não, na real ele não está inteiro ainda, tá? Então não ficou dúvida sobre isso, né, gente? Ficou? Se alguém tem alguma pergunta, pode Não. vir. Não, né? Virem a página na 10 agora. Virem a página na página 10. Na página 10, vocês têm um afresco que pode retratar uma culta moradora de Pompeia, ou uma poetisa chamada Safo. Embora as mulheres não pudessem ter participação na vida pública romana, nem no exército, muitas eram alfabetizadas, e há registros da existência de mulheres intelectuais. Então, já naquela época, as mulheres começavam a poder estudar, poder aprender a ler, e só elas não podiam votar, tá? Elas não tinham participação na vida pública romana. Elas não podiam, por exemplo, se candidatar a senadoras para o Senado, elas não podiam nada disso, era só os homens, tá? Depois, bem mais tarde, que as mulheres vêm conquistar isso, tá? E ali do lado vocês têm Corego e Atores, Pompeia, Casa do Poeta Trágico, Mosaico, Museu de Arqueologia Nacional de Nápoles, Itália. Nesse mosaico, temos um retrato dos bastidores do teatro da época. Observe a diversidade de máscaras e figurinos. Olhem que tem alguns atores que estão com as máscaras e tem outros que... tem um que está com a máscara em cima, na cabeça, ó. Tá? Tem outras máscaras ali em cima de um banquinho também, tá? Então, que era a característica do teatro, a utilização das máscaras, né? E os atores ali. E lembrando, sempre homens, as mulheres não participavam também no teatro, tá? Roma, Arte na Idade Antiga. É um livro, autora Edna Andi e Sueli Lemos, editora Calles. Sinopse. Nesse livro, as autoras Edna Andi e Sueli Lemos apresentam um panorama detalhado das manifestações artísticas da Roma Antiga, tais como mosaico, pintura, escultura, teatro e circo. Há diversas fotos e curiosidades sobre esse povo que ainda hoje influencia a nossa arte. E embaixo vocês têm hora de estudo. Analise as afirmações a seguir. Eu vou deixar para vocês lerem, e enquanto isso eu vou fazer a chamada. Vocês leiam e vocês marquem qual é a alternativa que vocês acham corretas, tá? Vou pegar minha chamada aqui. Por favor, gente, respondam, tá? Ana Beatriz. Presente. Ana Clara. Arthur, eu sei que tu tá na sala, querido. Eu sei que tu tá na sala, mas antes de ti tem a Ana Clara. Ana Clara tá na sala, gente? Vocês estão vendo? Ah, tá ali, presente. Obrigado, Ana. Obrigado. O Arthur também tá. A Brenda. Presente. Presente. Cássius.
Cássio antes falou comigo. Ah, tá. Presente. Daniele. Presente. Gabriel Langa. Presente. Guilherme. Presente. Gustavo, Céu. Ô, prof, eu acho que tu pulou o Felipe. Felipe. Ah, é, desculpe. Felipe, tá na sala? Felipe tá na sala, gente? Alguém? Eu acho que não. Ele tá O na sala, Felipe mas tá, só não tá respondendo. Então mandem ele responder para mim, por favor. Diz para ele colocar ali no chat, se ele não consegue abrir o microfone, que ele coloque no chat ali. Tá? O Gabriel Langa tá, Guilherme tá, Gustavo Cel também. Gustavo Cel tá? Ele é o Gustavo Gabriel, prof. O nome dele é Gustavo Gabriel Cel. João Pedro. presente. Presente. Júlia Terezinha. Presente. Camille. Presente. Lara. Presente. Lucas Patrick. Presente. Manuela. Presente. Maria Clara. Presente. Miguel. Miguel Cabral primeiro. Presente. Miguel da Luz. Presente. Miguel Medeiros. Presente. Nicole. Nicole. Presente. Paula Espíndola. Presente. Pedro Henrique. Presente, professora. Presente. Rafael. Rafael presente. Ricardo. Presente. E Yasmin. Presente. Beleza. Obrigado, gente. Ninguém faltou, então. Pessoal, antes da gente continuar o exercício, eu gostaria que quem não me entregou o desenho avaliativo, por favor, me entregue, tá? Eu dei nota em alguns que me enviaram, mas tem gente que ainda não me entregou e eu preciso. Professora, quem que a professora recebeu? É o tênis, né? O desenho avaliativo, deixa só eu achar aqui o dia que eu já digo para vocês. Professora. É o do palhaço ou do tênis? Palhaço, É do palhaço. palhaço. Eu enviei os dois. É o Eu do entreguei palhaço. 10 horas da noite. É o Foi do o dia que eu tinha que palhaço, entregar. tá? Tem quem não me entregar, por favor, me entregue que eu tenho que dar nota. Professora, eu mandei Eu entreguei pelo Clipe Escola. Gente, um de cada vez, eu não estou entendendo, um de cada vez. Tá, Pedro Henrique, fala. Eu entreguei pelo Clipe Escola e pelo grupo. Tá bom. Quem mais quer falar, João? Professora, Fala. pode falar quem não entregou? É que eu não lembro se eu enviei ou não. Eu não sei te dizer, querido. Não sei te dizer, manda de novo. Porque se tu já me enviou e eu já dei nota, beleza. E se não dei, eu dou. Tá? Miguel, queres falar também? Não, é que o que ele perguntou era o que eu ia perguntar. Ah, tá. Então tá. Gente, daí vocês me enviem que eu tenho que dar nota, senão eu não consigo dar nota daí. Vocês ficam sem me entregar e daí eu tenho que ficar mandando recado para cada um. Outro recado que a prof quer dar. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Se tiver algum de vocês ou algum colega que não esteja na sala, mas pelo visto todos estão, que não tenha entregado o trabalho do primeiro bimestre, do segundo ou do terceiro, me envie um e-mail dizendo quais trabalhos não enviou, que daí eu vejo se eu ainda posso colocar, se vocês ainda vão poder me enviar e eu posso colocar nota, tá? Ô, professora, Então, fala. eu não consegui fazer o trabalho do terceiro bimestre. E eu mandei pelo Clipe Escola. Mas eu te mandei um recado. Eu te mandei um recado. Aonde, professora? Só se tu não recebeu, mas eu respondi pelo Clipe Escola.
Em então não vai recados ser no mais. Clipe Escola, eu respondi para ti. Tá respondido o teu. Tá, pessoal? Então, se vocês tiverem alguém que vocês conheçam, ou mesmo vocês aí, quem tiver trabalho, manda um e-mail para a prof. Ô, prof, Fala. é daquele do Dumbo, palhaço lá? É do circo, aham. Também podia desenhar o Dumbo, né? Ai, eu não lembro se podia, mas eu acho que. Ai, não lembro mais, Arthur. Não lembro. Porra, eu fiz um Dumbo, eu não fiz um palhaço. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu não lembro bem. Lara, você lembra se era só palhaço, querida? O desenho É. tinha palhaço, tinha Dumbo. Ah, então dava sim, Arthur. Ah, Então então, dá. eu não enviei. Tá, Eu fiz a do palhaço. tá bom, beleza. Então vamos lá, gente, agora corrigindo a atividade ali na página 10. Analise as afirmações a seguir. Desculpe, os artistas circenses apresentam habilidades que raramente encontramos em nosso cotidiano. Por exemplo, fazer números de mágica, executar ações que pareçam impossíveis, como malabarismo e acrobacias. Segunda, o espetáculo circense com palhaços, números de mágica e acrobacias tem raízes muito antigas, sendo considerado uma invenção do Império Romano. Terceira, o Coliseu é um anfiteatro romano, construção que, ao contrário do anfiteatro grego, pode ser erguida em qualquer tipo de terreno, graças ao uso dos arcos que em fileira sustentam as arquibancadas. 4. A política do pão e circo foi criada pelos gregos e ficou restrita à antiguidade. Estão corretas a alternativa A, B, C, D ou E? O que vocês colocaram? Eu acho que é a D. Não, a D está errada. É A a C, letra, professora. é a letra B. As Letra B? corretas, a letra B, B de bola. As corretas são a alternativa 1 e a 3. A 2 e a 4 estão erradas, tá? Assinalaram certinho para depois vocês não se perderem. Certo? Pessoal, então, deem uma revisadinha nos trabalhinhos de vocês. Se vocês estão devendo alguma coisa, me mandam um e-mail direitinho me dizendo o que está devendo, tá? Vê se façam isso logo, que daí eu retorno para vocês se vocês podem fazer o trabalho ainda ou não. Daí eu vou perguntar na coordenação, tá? Beleza? Todo mundo entendeu? Porque a única coisa que eu tô te devendo é o desenho do tênis e do palhaço. Tá bom, então, mas me manda então, querida, tá? Certo, pessoal? Nossa aulinha está terminando. Hoje não deu tempo do desenho, mas a gente faz a semana que vem. Um abraço bem grande para vocês. Tchau, professora. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tenham uma boa Tchau, professora. Boa resto de semana. semana. Até terça-feira. Tchau.